Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Homem negro de Black Power caminha pelo campus Darcy Ribeiro, UNB. Agora, ele está sentado em uma mesa de concreto. Folheia um caderno. Faz anotações. Samuel Veloso, É um garoto de 19 estudante. anos, que tem muitos sonhos ainda, que espera ser inspiração para outras pessoas como eu, que outras pessoas se vejam em mim e nunca desistam do que elas querem. É de cabeça erguida que o Samuel encara a vida. Integrante de uma família de classe baixa, não foi fácil chegar à universidade. Com garra e perseverança, o menino negro da periferia de Brasília conseguiu uma vaga no curso de saúde coletiva da UNB. A entrada foi há quase 2 anos pelo sistema de cotas. Logo de cara, o rapaz sentiu na pele o peso do preconceito e do racismo. Os burburinhos nos corredores eram de todo tipo. Tipo, coisas que racismo não existe, que é mimimi, que o povo preto se vitimiza, que as cotas é privilégio, é tipo só aumenta mais o preconceito. Enfim, esse tipo de comentário que a gente sempre escuta. Ter certeza de que essa era uma realidade que ele enfrentaria no ambiente acadêmico foi chocante. Na minha turma tem tipo uma mulher trans, um aluno indígena e na época tinha eu mais 3 estudantes negros. Então, tipo, eu já cheguei falando um monte, porque eu fiquei tipo realmente muito triste, assim, com o que aconteceu, de ver essa cena. O Brasil é um país de maioria negra. Mais de 54% da população, segundo dados do IBGE, se autodeclara assim. Por aqui, esse conceito de raça está muito ligado ao surgimento do período de conquista das Américas. Nessa época, era preciso distinguir quem seriam os colonizadores e os colonizados. Foi assim que os conquistadores passaram a se identificar como brancos. Já os conquistados eram majoritariamente os negros escravizados na África, além de indígenas. O racismo é estruturante do Brasil desde sua fundação, né? A colônia se estabelece como um lugar de exclusão, a república se estabelece como um lugar de exclusão. A abolição que foi feita por meio de lei, ela ratificou a exclusão apenas com a libertação, sem nenhum tipo de política de absorção dessa população escravizada. Jean Marco Loures Ferreira, procurador do Estado de Minas Gerais. O longo período em que houve a negação do racismo, houve toda uma prática para reforçar esses lugares de direito e de exclusão de direito. O tempo passou e houve a necessidade de se reparar uma dívida histórica. É neste contexto que se inserem as cotas raciais, ações afirmativas criadas para dar oportunidades aos menos favorecidos. As ações afirmativas, elas vêm como uma luta muito forte do movimento negro, né, que conseguiu pautar isso e conseguiu colocar isso na agenda, principalmente de governos de esquerda, muito mais no sentido de promoção de justiça social do que uma diversidade cultural, né? A tentativa de romper com uma lógica de igualdade formal e concretizar uma igualdade material é que está na base das ações afirmativas no Brasil. Hoje as cotas são vistas no âmbito das universidades brasileiras e também no serviço público, como vamos mostrar ao longo do programa. Mas para esta procuradora e professora de Direito Constitucional, ações afirmativas do tipo ressaltam um preconceito latente. Somos todos igualmente Roberta Fragoso Kaufmann, diferentes. procuradora do Distrito Federal. O que traz a ideia de raça, como por exemplo nariz, cabelo e cor de pele, são 10 genes de um total de 25 mil. Ou seja, há mais genes que definem a sua altura do que genes que definem a cor da sua pele. Do ponto de vista genético, não faz o menor sentido falar na ideia de raça. Hoje, por uma dimensão ética, por uma questão moral, por uma questão de direitos humanos, nós não podemos mais sustentar essa ideia de raça, porque o conceito de raça trouxe para a humanidade muito mais malefícios do que benefícios. A melhor saída seria, então, a implementação de outro tipo de cota. No Brasil, a cor de pele, ela dificulta o acesso, mas ela não é impeditivo. Aqui no Brasil, o que de fato impede
o acesso a cargos públicos de prestígio e a boas universidades é a renda da pessoa. Porque, infelizmente, no Brasil, ser pobre é o que inviabiliza o acesso aos melhores cargos e às melhores universidades. Eu acredito que toda essa política de raça no Brasil, ela é uma política equivocada, porque ela reforça o mito da raça, num momento em que nós teríamos como dever ético, inclusive, esclarecer para todo mundo que esse conceito não existe, que raças não existem, somos todos humanos. Então, em vez de fazermos um modelo de cota racial aplicando para o Brasil a realidade norte-americana, nós poderíamos fazer ações afirmativas à brasileira por meio de cotas sociais. Samuel caminha pelo campus da Universidade de Brasília. Para quem a vida toda foi alvo de preconceito, as cotas são essenciais. Cota, para mim, é reparação histórica. Samuel Veloso, sabe? Acho que é você estudante. devolver para um povo que não teve nada, que não tinha direito à educação, saúde, e aí por meio de educação, que a educação é a base de tudo, você tentar fazer um reparo social, né, para essas pessoas melhorarem de vida. Eu não acho que ressalte preconceito. Pelo contrário, eu acho que é para acabar com o preconceito, né, para que todas as pessoas tenham as mesmas chances de estar nos mesmos espaços, nos mesmos lugares e terem escolha também, né. A Universidade de Brasília foi a primeira federal Repórter do país Fernanda a instituir Muilaert, as cotas Brasília, raciais. DF. 15 anos já se passaram desde a primeira admissão de negros pelo sistema. De lá para cá, muita coisa mudou. O sistema também passou a ser adotado por outras universidades brasileiras. Entre os universitários, o assunto divide opiniões. Eu acredito que o esquema de cotas é necessário para a universidade. Porque Ana Elvira Valadares, estudante. É a forma de juntar o social no ambiente universitário que está cada dia mais distante. E eu acho que é necessário estarmos nesse meio e todo mundo, cada vez mais pessoas tendo educação. Se você pegar a estatística e ver que mais de 70% da população pauperizada é negra, está completamente explicado por que a gente precisa das cotas, né? Você é a favor do esquema de cotas? Raciais não, só econômicos. Guilherme Augusto Gesselli, estudante. Porque eu acho que é melhor para dar acesso à universidade, todo mundo que tem dificuldade de acessar ensino de qualidade, o básico. Então, eu acho que é melhor favorecer quem não tem, todo mundo que não tem condição, que investe só de raça, essas coisas. A Lei 12.711 de agosto de 2012 veio para trazer avanços neste quesito. Dispõe não apenas do ingresso nas universidades federais, como em instituições federais de ensino técnico de nível médio. Não só em alguns cursos Jean Marco Loures Ferreira, procurador do Estado de Minas Gerais. Cursos, né, ditos de elite, você tem uma diversidade racial, né, digamos assim, muito maior. Então, assim, houve um incremento fantástico na diversidade, né, de justiça social, de possibilitar que essas pessoas acessem a esses espaços. A legislação determina que as instituições vinculadas ao Ministério da Educação devem destinar no mínimo 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Destas vagas, metade deve ser reservada a estudantes vindos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. As vagas também serão preenchidas por autodeclarados pretos, pardos e indígenas. A partir de 2012, com a Lei 12.711, é que efetivamente tornou-se obrigatória para todas as instituições federais de ensino superior e colégios técnicos federais uma reserva de vagas. A diferença é que se antes você tinha cotas exclusivamente raciais, que eram, ou seja, bastava a pessoa se identificar como negro, negra, e ser assim reconhecido normalmente por uma comissão de verificação para poder ingressar, com a lei houve uma alteração. A cota racial, ela virou uma subcota racial. Ela é uma cota muito mais socioeconômica, então é para pessoas oriundas de escola pública, isso é importante dizer. E somente depois que passando esse filtro socioeconômico e passando o filtro de renda, é que você ingressa no filtro racial.
Eu acho um sistema muito importante, Tiago né, Silva que é para a Paulino, inclusão de todas as estudante. pessoas, tanto as cotas sociais quanto as cotas raciais. Eu acho muito importante. Eu até passei no sistema de cotas para negro, mas quando eu entrei aqui na UNB foi para cotas de escola pública. Desde que foram criadas nas universidades, quase 750 mil vagas foram ofertadas por cotas. 483 mil estudantes entraram no ensino superior pelo sistema. E o rendimento destes estudantes, de acordo com o Ministério da Educação, é acompanhado de perto. Inicialmente, quando eles Arnaldo Lima, secretário de Ensino Superior do MEC. Mas os reitores são muito atentos a essas dificuldades, tem sistemas de monitoria e de troca de experiência entre alunos e que tem gerado frutos muito positivos em relação às taxas de sucesso dos chamados alunos cotistas, né? Então, sim, tem favorecido a inclusão social, mas o instrumento mais importante de inclusão social é a empregabilidade, é terminar os estudos e se empregar. E são essas ações que a gente está aqui focado no Ministério da Educação. O Samuel está aí para provar que é dedicado e comprometido com a vida acadêmica. Eu tenho as mesmas batalhas aqui dentro, as mesmas pesquisas, eu sou avaliado da mesma forma que os outros alunos. Eu não tenho privilégio nenhum em prova, em pesquisa, em teste, eu sou avaliado da mesma forma, então eu não me vejo privilegiado em nada. Eu batalho tanto quanto os outros, assim. Quero me formar e aí eu quero fazer pós em política social e eu quero trabalhar com saúde de populações vulneráveis, né? Comunidades quilombolas, comunidades indígenas, criando políticas de saúde para essas comunidades. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta já. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares mostra as leis que estabelecem as cotas para negros no serviço público. E mais, o caso de um homem branco que fraudou um concurso do INSS para garantir vaga no esquema de cotas raciais. Não saia daí. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Mulher negra de cabelos cacheados olha para frente. Raiula estudou 4 anos para conseguir a tão sonhada vaga no serviço público. Para manter o foco, abriu mão do emprego que tinha. A concorrência sempre foi acirrada e as dificuldades não paravam de aparecer. Decidiu, então, se inscrever pelo sistema de cotas para negros. Quando eu participava da ampla concorrência, eu falo assim, quanto ao sistema de pontuação... Raiula Amorim, servidora pública. Eu via que o nível, talvez, dos candidatos que estavam ali lutando pela ampla, eles era um nível altíssimo. Não querendo dizer que o cotista não seja, mas o da ampla ele é um nível altíssimo. A pontuação é bem diferenciada. Quando eu fui fazer para cotista, aí eu já vi uma realidade mais diferenciada, uma pontuação melhor. E a minha classificação, por vezes, contemplava aquelas vagas que eram disponibilizadas para o cotista. A moça já sofreu muito preconceito no mercado de trabalho. O funcionalismo público foi a saída encontrada para ter todo mês um salário fixo e reconhecimento profissional. Essa missão de levar para o serviço público a excelência, eu trago ela desde que eu passei a ter conhecimento do que realmente significa excelência. Então, para mim, é mais do que um dever cumprido. A discriminação ainda é uma realidade enfrentada por muitos negros no ambiente laboral. Segundo este advogado e mestre em sociologia, o problema está associado à exploração da mão de obra deles lá no passado. Se estima que na República o Brasil tivesse em torno de 10 milhões Ulisses de Rezende, advogado. Pessoas, a grande maioria de origem negra. E entre 1889 a 1903, se estima que foram 6 milhões de imigrantes europeus que vieram para o Brasil. E esses 6 milhões de imigrantes europeus, e dentro de uma política de Estado de branqueamento da raça, ocuparam os postos de trabalho. A consequência disso foi que os trabalhadores brasileiros que antes eram submetidos a trabalho forçado, eles simplesmente foram marginalizados, foram favelizados. Você viu no primeiro bloco que o Brasil avançou com a lei da criação de cotas para negros em universidades. Nos concursos públicos, a medida também veio para criar mais oportunidades.
A Lei 12.990, de junho de 2014, destina aos negros 20% das vagas nos concursos públicos da administração federal, das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. Essa reserva será aplicada sempre que o número de postos oferecidos for igual ou superior a 3. Este artigo estabelece que podem concorrer aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição. Hoje a gente já colhe muitos avanços em relação a essa temática. Evidentemente que pode ter um ou outro espertalhão que se beneficie disso. E a melhor forma é a autodeclaração, né? Então, muitas vezes a pessoa tem lá um descendente, um ascendente de origem negra, mas hoje a sua pele já não é tão negra assim, né? Então, há espaço para ter algum tipo de problema, mas isso não desmerece de maneira nenhuma o conjunto. Dr. Gianmarco lembra que a própria legislação prevê punições a quem usa de má-fé para garantir uma vaga pelo sistema de cotas. A própria lei tem a previsão de que aquelas pessoas que fizerem declaração falsa serão excluídas do certame e caso tenham sido nomeadas, serão, após o devido processo legal, serão excluídas da administração pública. Ou seja, a própria lei já relativiza a autodeclaração, porque ela possibilita a sua identificação como possivelmente falsa. Homem caminha por corredor. A imagem está tremida. Volta e meia, fraudes são noticiadas pelo país. Em Minas Gerais, um homem branco e de olhos azuis mentiu para entrar no serviço público como cotista. Pintou o rosto com tinta escura e usou lentes de contato. Nelson presta consultoria em processos seletivos. Conta que antes apenas uma foto enviada pelo candidato comprovava se a pessoa era negra ou não. E hoje nós sabemos que a tecnologia Nelson digital Inocêncio, permite professor universitário. Inclusive Photoshop, né? Então, fotografia não garante muita coisa. Nós aprendemos isso no processo. Repórter Fernanda Tavares, Brasília DF. De fraudes, os centros especializados em promoção de concursos criam bancas para analisar caso a caso a pessoa que se candidata à vaga como cotista. E participam deste processo pesquisadores, ativistas e professores universitários. O bate-papo permite uma visão mais justa sobre o histórico daquele candidato que precisa, de fato, da oportunidade por conta da exclusão racial. A gente precisa constatar se essa pessoa realmente... Nelson Inocêncio, professor universitário. Se é nítido, se isso é nítido, a gente sabe que essa pessoa é negra e a gente sabe dos constrangimentos, das privações, das limitações. A banca tem sensibilidade para poder imaginar, para poder entender as limitações que essa pessoa enfrentou na vida. O fundamental da banca não é dizer quem é negro, mas é detectar a fraude, é identificar a fraude, né? Percebe? E orientar as pessoas, porque tem gente que vai para esses concursos talvez desinformadas, outras vão com má fé mesmo, tentando burlar o sistema, afinal de contas, isso também faz parte da cultura brasileira, é o famoso jeitinho brasileiro que é a burla. A Raiula fez parte do processo seletivo do INSS de Minas Gerais, marcado pela fraude do rapaz que tentou se passar por negro. Apesar da situação, ela acredita que o caso não pode prejudicar a conquista social adquirida com a legislação. Eu ainda acredito que o sistema ele vai sim melhorar e fico triste por esse candidato e ao mesmo tempo acredito que Raiula Amorim, servidora pública. A nossa legislação, ela vai trabalhar no sentido de coibir esses casos, de que futuramente eles possam vir a acontecer. Hoje, o governo federal conta com a parceria dos responsáveis pelos concursos para que seja fiscalizada a veracidade das informações dadas pelos candidatos. A gente pretende fazer o que determina a legislação. Nesse sentido, então, a gente tem trabalhado para que haja um melhor aprimoramento e também no sentido de combater as fraudes que existem. Sandra Terena, secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A secretária reforça também o papel fundamental da lei na tentativa de coibir a discriminação. O racismo institucional, o racismo estrutural, e isso a gente tem que fazer por meio de ações afirmativas, mostrando o valor que a população tem, a contribuição social histórica, né, que esse segmento trouxe para a nossa sociedade, e nós entendemos que isso deve ser feito de uma forma a valorizar a cultura e a população Grupo de 4 pessoas caminham sorrindo.
E veja a seguir, o Brasil tem dado bons exemplos para outros países quando o assunto é inclusão social. E mais, você vai conhecer outras histórias de estudantes negros que se destacaram no mercado de trabalho. Nós voltamos já. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Ele foi o primeiro negro a comandar o mais alto cargo dos Estados Unidos. O ex-presidente Barack Obama trouxe à tona a discussão sobre a questão racial, uma eleição que mudou a estrutura da sociedade americana. Mas o que pouca gente sabe é que Obama é fruto das cotas para negros em universidades. Ele fez doutorado em Direito na renomada Universidade de Harvard. Quando entrou, aos 27 anos, estava entre os mais velhos da turma, mas sempre se destacou pela confiança que demonstrava e pelas habilidades na área. Inclusive, ele era muito Ariel debatido Sangalete, advogado. na própria universidade, pelo fato até dele afrontar os professores pelo tanto de conhecimento que ele tinha, né? O advogado especialista em questões internacionais explica que as medidas afirmativas ganharam reconhecimento com o modelo americano, mas não foi por lá que esse tipo de política social começou. Em 1949, a Suprema Corte indiana chancelou esse direito a alguns cidadãos, né, que eram pessoas excluídas da sociedade praticamente por não praticar a religião hindu. E isso fazia com que elas tivessem uma grande segregação social. Elas não tinham acesso nem à educação e nem a cargos públicos. Posteriormente a isso, os Estados Unidos veio e deu um nome a essa conduta que a gente tinha, né, de segregação, que foi as ações afirmativas. O presidente Nixon foi quem chancelou essa conduta. O exemplo de Obama despertou a atenção de Marcos ainda durante o ensino médio. Mesmo sendo um jovem de classe média com boas oportunidades, ele decidiu se inscrever no vestibular como cotista, para ver a raça negra ser reconhecida. Eu sempre falo que Marcos Queiroz, professor todo universitário. Estudante cotista, ele meio que é obrigado a se formar em relações raciais pela sua própria experiência, seja antes de entrar na universidade, seja no momento que você tem que passar pela banca de seleção, pela banca de verificação, se a pessoa é negra ou não, e depois na experiência universitária também, por ser um estudante, mas um estudante também cotista. Hoje, o Marcos se dedica ao doutorado e é também professor universitário. Conseguiu trilhar um caminho profissional de sucesso e reconhecimento, só que ainda não escapa de olhares discriminatórios. Eu entrei na sala dos professores, comecei a procurar meu armário, que tinham trocado os armários, e um professor perguntou, você é o garoto da informática? Que até hoje, por mais que a gente comece a entrar, ainda tem essa percepção de que pessoas com esse tipo de fisionomia, com esse tipo de cabelo, com esse tipo de linguagem, muitas vezes, não pode ser professor, não é professor. Eu acho que é uma coisa que vai mudar com muitos anos, acho que ainda vai demorar, mas já começou a ter seu efeito. Foi a partir daí, e atento às necessidades do negro no mercado de trabalho, que o professor decidiu criar o Maré, grupo de discussão jurídica sobre o tema com outros estudantes da Universidade de Brasília. As impressões são sempre as mesmas. A gente cresce enquanto população negra ouvindo. Mariana Barbosa, estudante. Para ter o mínimo ou mesmo reconhecimento de uma pessoa branca. Então a gente está sempre chegando mais cedo, fazendo o dobro do trabalho, condicionando o nosso comportamento dentro do ambiente de trabalho para que ele incomode menos a branquitude, né, daquele espaço, e sempre na tentativa de fazer o melhor da melhor maneira para que a gente consiga, né, ter o mínimo de experiência de igualdade com pessoas brancas, né. Igualdade que, para Maíra, jornalista, mestre em Direitos Humanos e também participante do grupo, ainda não existe plenamente. Por isso, o diálogo é tão importante dentro das universidades para que os jovens consigam levar a discussão adiante. A gente sabe que o racismo é estrutural no Brasil. Maíra Brito, então, jornalista. Mais do que nunca a gente vê a necessidade, a gente sabe da importância de denunciar o racismo, de denunciar as desigualdades raciais e todas as consequências disso. Mesmo depois de, teoricamente, 130 anos de abolição, os negros ainda lideram algumas estatísticas trágicas e passou da hora de virar esse jogo. Então a gente tem que falar de racismo para ver se o quadro atual muda.
Maíra passou por várias redações de jornais nos 10 anos dedicados à profissão. Em todas as empresas, foi discriminada. Sempre questionaram a qualidade do meu trabalho, sempre fizeram comentários, piadinhas, ou questionaram aquilo que eu estava dizendo. Então, o racismo é real, tá aí, ele não tira férias. Daniela, uma das mais novas integrantes do grupo, também gosta de falar sobre o assunto. Um incentivo a mais para se posicionar no mercado de trabalho quando sair da universidade. Mesmo no ensino médio, antes de entrar, eu tinha consciência de que... Daniela Martini, estudante. Eu acho que analisando a história do nosso país, estudando e simplesmente olhando ao nosso redor, a gente consegue ver que existe uma disparidade muito grande entre pessoas brancas e negras. Isso foi causado pelo Estado no passado, né? Existiam leis que colocaram os meus antepassados, retiraram direitos deles, impediram de entrarem, de ter acesso à educação, ter acesso à universidade, ter acesso a empregos. Então, eu acredito que o Estado hoje tem o dever de reparar isso. Então, eu sempre vi as cotas como um direito meu. Além das discussões, os alunos desenvolvem um outro trabalho, que é o intercâmbio de estudantes brasileiros. Eles vão para universidades espalhadas pelo mundo e vivenciam de perto como as medidas afirmativas funcionam em outros países. A Gabriela é um exemplo. Atualmente eu faço doutorado Gabriela Barreto de Sá, professora universitária. Na cidade da Filadélfia, através da Bolsa Abdias do Nascimento, da CAPES, e a minha pesquisa é relacionando o direito à memória da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos. Atualmente também o meu primeiro livro está sendo lançado, A Negação da Liberdade, Direito à Escravização Ilegal no Brasil Etnocientista, pela editora Letramento. E o livro é resultado da minha pesquisa de mestrado, onde eu analiso o crime de reduzir pessoa livre à escravidão durante o século XIX no Brasil. E a minha esperança é que grupos como o Maré se multipliquem, para que as pesquisas em torno de direito e relações raciais se constituam como um campo realmente reconhecido no âmbito do direito brasileiro. Pessoas caminham nos corredores da Universidade de Brasília. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau. Créditos do programa. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Fernanda Muilaete e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernanda Muilaete. Cabelo e maquiagem, Kellen Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, André Eustáquio e Tiago Maia. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Oazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019. Audiodescrição, Viso Áudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco.